Olá, amigos. Que Deus esteja com vocês. Fiquem até o final do vídeo e vejam como esta história sobre Pedro pode mudar a sua vida como fez com a minha vida. Galileia. Era um dia como outro qualquer, mas o ar parecia mais pesado. A poeira das estradas, as vozes agitadas do mercado e o aroma da pesca fresca ao longo do lago de Genezaré formaram o pano de fundo de um período turbulento. A presença de Jesus, um rabino com palavras de esperança e ações milagrosas, havia incendiado o coração de muitos, mas também despertado a ira daqueles que se sentiam ameaçados. No centro dessa narrativa estava Pedro, um pescador simples que carregava mais do que redes em suas mãos calejadas. Ele carregava dúvidas, medos e uma fé nascente que parecia tanto um rompimento quanto um fardo. Ele era impulsivo, franco e, às vezes, inseguro sobre o caminho que havia escolhido ao lado de Jesus. Jesus, por sua vez, reuniu-se multidões por onde passava. Suas palavras perfuravam como flechas, mas curavam como bálsamos. Ele falou de um reino que não era deste mundo, onde o perdão era a moeda mais valiosa e o amor, o maior fundamento. Mas, para Pedro, essas lições nem sempre eram simples de entender. Ele lutava para aplicar os ensinamentos em sua própria vida, especialmente quando a convivência com outros seguidores revelava diferenças irreconciliáveis, ou assim parecia. Com o passar do tempo, o movimento de Jesus se tornou uma ameaça mais evidente às autoridades. A tensão cresceu. A prisão do mestre era apenas uma questão de tempo. Pedro, como muitos outros, sentiu o peso da incerteza e do medo. Mas ele também sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Certa noite, enquanto o grupo se reunia em uma colina afastada, Jesus contou uma parábola sobre um servo perdoado de uma grande dívida que, logo em seguida, decidiu-se a perdoar um pequeno débito de outro. Pedro ouviu atentamente, mas sua mente estava inquieta. Ele sabia que o perdão era importante, mas até onde isso deveria ir? Então aconteceu um golpe inesperado. A prisão de Jesus aconteceu no momento em que todos eram mais vulneráveis. Os seguidores se dispersaram, cada um buscando refúgio onde podia. Pedro, que havia jurado lealdade eterna ao Mestre, descreveu suas próprias fraquezas quando negou conhecê-lo 3 vezes antes do amanhecer. A dor e a vergonha daquela noite o assombrariam por muito tempo. O caos da perseguição não apenas separou os seguidores, mas também revelou os corações de cada um. Havia os que desejavam reorganizar o grupo, como João, sempre leal e sereno. Houve também aqueles que, tomados pelo medo ou pela ganância, obtiveram a questionar sua fé. Judas, um deles, havia escolhido um caminho de traição, e outros seguiram por trilhas igualmente sombrias. Pedro, agora fugindo, encontrou refúgio entre pescadores nas margens do lago. Ali, longe da multidão e das promessas de revolução, ele começou uma reflexão. O que você realmente seguiu Jesus? Como ele poderia reconciliar sua falha com as palavras de amor e perdão que Jesus pregou? No meio dessa jornada solitária, Pedro cruzou caminhos com um jovem escriba, que inicialmente parecia um aliado, cujo mais interesse real era descobrir os segredos dos seguidores de Jesus. A desconfiança crescia, mas Pedro percebeu algo peculiar. Até mesmo esse jovem estava perdido, dividido entre sua ambição e um desejo sincero de entender as palavras do Mestre. Enquanto isso, as mulheres que seguem Jesus permanecem resilientes. Eles eram o fio que ainda unia o grupo. Com coragem e compaixão, oferecemos abrigo, alimento e, acima de tudo, esperança. Eles não apenas sustentaram os que eram fracos, mas também desafiaram o status quo ao se tornarem líderes em um momento de crise. A maior transformação de Pedro começou quando ele foi solicitado a enfrentar não um inimigo externo, mas os próprios sentimentos de culpa e medo. Numa noite particularmente fria, ele lembrou as palavras de Jesus sobre o perdão. Era como se o Mestre estivesse ali, sussurrando em sua mente: quantas vezes deves perdoar? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O momento de reconciliação veio quando Pedro teve a oportunidade de confrontar aqueles que o haviam traído. Em vez de buscar vingança, ele escolheu estender a mão. O ato de perdoar não apenas libertou os outros, mas também curou a própria alma de Pedro. Ele viu que o perdão não era um sinal de fraqueza, mas de força, a força de um coração transformado.
A comunidade começou a se reunir novamente, unida não pela ausência de conflitos, mas pela decisão de superá-los. Até o mesmo jovem escriba, tocado pela atitude de Pedro, abandonou sua busca egoísta e começou a aprender com os seguidores. As mulheres ajudaram a desempenhar um papel vital, enquanto os homens redescobriam a coragem de viver os ensinamentos de Jesus. Pedro, agora mais maduro, entendeu que sua jornada de fé não era sobre perfeição, mas sobre persistência. Ele sabia que novos desafios viriam, mas também sabia que a mensagem de Jesus, de amor, perdão e unidade, era mais forte do que qualquer medo. Naquele dia, enquanto o sol se punha sobre o lago, Pedro olhou para as águas tranquilas e sentiu uma paz que há muito não experimentava. Ele havia falhado, mas também havia sido redimido. A história de sua vida, como a de tantas outras, foi um testemunho de que a luz do perdão pode brilhar mesmo nos momentos mais sombrios. Se esta mensagem de perdão tocou no seu coração, ligue para aquela pessoa, que você sabe quem é. Compartilha com ela este vídeo para que o máximo de pessoas recebam esta poderosa mensagem.